Glória a Deus. Tem mais alguém feliz aí? Nós vamos às Escrituras Sagradas, portanto, no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Neemias. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Eu quero falar sobre humilhação e arrependimento precedem avivamento. Humilhação e arrependimento precedem avivamento. Quer avivamento? Você precisa de humilhação e de arrependimento. Deus tem prazer em arrependimento. Arrependimento é uma linguagem do vocabulário divino. E arrependimento, humilhação e arrependimento é anti-soberba. E nós temos as duas coisas acontecendo nesse texto que nós vamos ler. Antes disso, eu quero apresentar para vocês a família que chegou do Brasil anteontem, né, na verdade. O evangelista Betinho Gilberto com a sua esposa, a Adriele, e o seu filho Guilherme, e a Alice já está lá para dentro. Já está por conta, já tomou conta do espaço. Fiquem de pé vocês, por favor. Aí estão, recém-chegados. E o Noah, né? O Noah está escondido ali ainda, atrás daquela capinha preta ali. já vem, está com 6 meses, né, de gestação. E eu vou pedir, os irmãos vão lá dar um abraço nele, nela. As irmãs aí que estão em pé, dão um abraço nela. Cadê os irmãos? Bora, gente. Isso. Pronto. Aleluia. Hã? Uhum. Eles estão vindo de uma igreja conhecida nossa. A pastora deles é uma pessoa muito querida, pastora Dirlene, e estão vindo com uma carta de recomendação. E, portanto, semana que vem nós vamos recebê-los na membresia da igreja e eles vão se adaptar no nosso meio, vão integrar conosco o nosso trabalho aqui. Também ele trabalha com vendas de carro e é padeiro. Padeiro? Aleluia! E cozinheiro, gente! Então, ele está em busca de trabalho, logicamente. Qualquer informação que você tiver, né, que tem a ver com compra e venda de carro, ou com cozinha, com padaria, essas coisas. E amanhã eu vou sair a campo com ele vai se apresentar em alguns lugares aí, mas qualquer informação que vocês tenham, por favor, envia para a gente no privado. Isso vai ajudar muito, tá bom? Glória a Deus. Então vamos para as Escrituras. Quem? Tem mais uma pessoa? Quem falou? Está ali, convidada da Dalva. Que bênção. Qual é o seu nome, querida? Márcia. Alguém para dar um abraço na Márcia aí que não seja a Dalva? Pronto. Mas esse é o plano, viu? Na verdade, isso tudo é um golpe. A gente começa a abraçar e a pessoa não consegue ir embora mais. Muito bem, então vamos ao capítulo 9 de Neemias. Eu vou ler apenas alguns versículos e vamos iniciar o nosso bate-papo nesta manhã. Versículo 1 diz: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. Antes de continuar, deixa eu voltar aqui no início do 8 para você lembrar de algo, né? No versículo 2 do capítulo 8, diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, vírgula, no primeiro dia do 7º mês. Então, lá em cima, no capítulo 8, é que começa essa história que nós estamos lendo agora no capítulo 9, tá?
Então, no capítulo 9 diz que, e no dia 24 deste mês, portanto o sétimo, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Aí aqui vem vários nomes, diz que eles se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Aí mais um monte de nomes, no verso 5 diz, levantai-vos, bendizei, essas pessoas disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está assentado sobre toda bênção e louvor. Pouco mais à frente, no versículo 10, diz, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. E assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Verso 16 diz, porém eles, nossos pais, se houveram, ou seja, se comportaram soberbamente, e endureceram a sua cerviz. E, por fim, no versículo 20, versículo 35, diz assim, porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, falando do povo de Israel, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Pai, nós queremos nesta manhã derramar os nossos corações diante da tua face, reconhecer a tua grandeza, a tua santidade, a tua retidão. Nós queremos reconhecer a nossa ineficiência, a nossa incapacidade de te agradar pelo nosso próprio esforço. Pedimos que a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário venha suplantar todas as nossas falhas, todas as nossas deficiências, nos limpar mais uma vez, para que possamos aparecer diante da tua face como aroma suave e agradável a ti. E todos dizem... Então, pegando emprestado o raciocínio do capítulo anterior, que é o raciocínio da semana passada, lembrando que esse pano está aqui, porque nós não temos uma bandeira de Israel no momento, então esse talit, né, que é um pano de oração usado pelos judeus, está aqui representando a nação de Israel. No final nós vamos mais uma vez orar por Israel, abençoar Israel, que Deus proteja Israel e dê a Israel vitória contra os seus inimigos em nome de Jesus. Amém? Então, na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 8, inclusive coincidindo, claro que não é coincidência, com exatamente o que aconteceu contra Israel. Porque na semana passada nós falamos sobre as festas, em parte sobre as festas, e no capítulo 8, Israel está comemorando uma das festas. Você sabe que o povo de Israel, até o dia de hoje, tem 3 festas principais, que é a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, são 3 festas principais. Entre essas 3 festas tem mais 4 festas, que eles também celebram. Mas essas são as festas mais importantes da nação de Israel, obrigatórias. O texto diz que, obrigatoriamente, todo mundo deve aparecer no templo. O templo não existe mais, então eles realizam essa festa em todos os lugares do mundo, e quem está em Israel normalmente celebra essa festa ali no Muro das Lamentações, que é o que sobrou da destruição do templo no ano 70, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém. E o texto diz que eles devem comparecer perante o Senhor 3 vezes por ano e oferecer ao Senhor sacrifícios
de louvor, de rendição, de confissão de pecados e etc. Então, na semana passada, no capítulo 8, nós vimos que acontece o cumprimento de uma dessas festas. Na verdade, duas festas. Acontece três dentro desse período, mas eu estou falando especificamente da festa dos tabernáculos. Tá? Então, no primeiro dia do 7º mês, acontece a virada do ano judaico. Porque Israel tem dois calendários. Um calendário normal, civil, né, o calendário das repartições públicas, dos feriados e etc. O calendário normal, como nós temos de janeiro a dezembro. Mas eles também têm um segundo calendário, que é o calendário das festas. Então, o calendário das festas começa no nosso março-abril, que para eles é o primeiro mês desse calendário. Quando chega no 7º mês desse calendário, é o calendário das festas, imagine o que acontece de propósito, porque Deus faz tudo de propósito. No 7º mês desse calendário, vira o ano civil. Então, o 7º mês do calendário religioso é o primeiro mês do calendário civil, do calendário normal. E quando isso acontece, acontecem algumas coisas proféticas para a nação de Israel. E uma delas é, na virada do ano civil, que cai no nosso setembro, outubro, virou agora no dia 15 de setembro, virou o ano judaico, para 5.784. Nesta virada de ano, acontecem duas festas extremamente importantes para a nação de Israel. A primeira é a festa das trombetas, que é um símbolo do arrebatamento da igreja. Paulo usa festas das trombetas para falar do arrebatamento da igreja. Ele diz, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Arrebatamento este que eu e você não queremos perder. Amém? Escute bem o que eu vou dizer para você. Eu não vou perder essa chance. Não posso perder essa chance. Vocês viram o que aconteceu sábado retrasado em Israel, quando o Hamas conseguiu romper a cerca, o muro, e invadiram o território de Israel armados de rifles e de metralhadoras e saíram metralhando todos que eles encontraram pela frente. Já são cerca de 1.300 corpos que foram resgatados. Eles entraram nas casas, invadiram lares, metralharam famílias inteiras. E eu sei que é difícil dizer o que eu vou dizer, mas tem que ser dito. Eles decapitaram bebês. Eles entraram nas casas, mataram as famílias e cortaram a cabeça das crianças. Isso é pavoroso bastante? É bem pavoroso, pastor. Então, a grande tribulação vai ser pior. Imagine agora algo dessa natureza acontecendo numa escala mundial. Imagine algo dessa natureza acontecendo sem que haja quem possa frear isso. Porque o que aconteceu sábado foi rapidamente freado pelo exército israelense, porque o exército israelense é infinitamente mais forte do que o poder de fogo do Hamas. Porque o Hamas está agindo só com apoio de fora, mas belicamente falando por conta própria, com suas próprias forças. E provavelmente Israel agora vai riscar esse Hamas do mapa, porque o exército israelense é muito mais capacitado, muito mais preparado para uma guerra dessa natureza. Israel invadiu agora o território da faixa de Gaza e Israel está indo, evacuou o máximo de inocentes possível e está indo em todos os lugares atrás dos combatentes do Hamas para poder dizimar esse grupo. Mas eu quero que você... Jesus, olha que coisa curiosa, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus traz um discurso escatológico sobre o que vai acontecer na grande tribulação, Jesus disse algo que hoje faz o maior sentido. Eu estava pensando nisso ontem. Olha só, eu prego, ensino escatologia há 40 anos. 40 anos. Eu tenho vídeos e mais vídeos de escatologia, ensinei em vários seminários. Essa semana caiu uma ficha que não tinha caído ainda para mim. Jesus vira para o povo de Israel e diz assim, olha, falando da grande tribulação, quando o anticristo for revelado, Jesus diz, quem estiver na Judeia
fuja para os montes. Ele não diz na Galileia. Ele não diz quem estiver na Galileia, fuja. Ele diz quem estiver na Judeia. Agora, $1 milhão para quem acertar qual é o território que o Hamas faz fronteira. Exatamente a Judeia. Jesus está falando de algo que pode significar que a porta de entrada do massacre do anticristo na grande tribulação contra Israel seja exatamente a faixa de Gaza. Ou a chamada Cisjordânia, que é a parte que virada para a Jordânia. Tem muito palestino também ali, Cisjordânia. A faixa de Gaza está virada para o mar Mediterrâneo. A Cisjordânia está virada para a Jordânia. Então são dois territórios onde árabes e palestinos povoaram aquela região ali. E as duas estão na Judeia. E Jesus disse, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E aí ele descreve, ele diz, porque haverá uma tribulação tal que nunca houve nem jamais haverá. Agora, olha só que coisa tremenda. Os judeus, inclusive do governo, está tratando esse ataque de sábado como o pior ataque sofrido pelo povo judeu depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Agora, você imagina quantos ataques Israel já sofreu de lá para cá. A Guerra dos 6 Dias, de 67, a Guerra dos 6 Dias, Israel estava recém na terra, as nações se reúnem para vir contra Israel. Israel derrota todos eles com a maior facilidade em 6 dias. Israel sozinho, recém-chegado na terra, contra Egito, contra a Síria, contra o Iraque, contra o Líbano, sozinho derrota todos eles em 6 dias. Dessa vez eles estão dizendo, é o maior ataque contra a nação de Israel desde o Holocausto. O que significa que a coisa está avançando numa direção em que vai desembocar naquilo que nós já sabemos. A igreja arrebatada e a grande tribulação instaurada no planeta Terra. Por que eu estou dizendo isso? Que nem é parte da mensagem, para te falar a verdade. A hora que eu der aqui os 5 pontos da mensagem, você vai ver que isso aqui não é parte da mensagem. Mas eu estou dando isso aqui de graça para você. Leva para casa, como dizia na roça, no embornar. Leva no embornar para casa de graça essa. Escute bem, hein? Sabe o que é você estar na sua casa, tranquilo? Tinha família, gente. Não tem criança aqui que vai entender isso, né? Mas tinha família sentada à mesa para tomar café. Sentados à mesa, com a mesa servida. O Hamas entrou porta dentro e começou a metralhar todo mundo. Eles acharam 1.300 corpos. Eles atacaram uma festa lá que vocês viram, aquela festa, as pessoas correram e tal, se esconderam dentro dos banheiros químicos, eles metralharam os banheiros. Escute o que eu vou dizer para você. Quem perder o arrebatamento da igreja, quem brincar com Jesus hoje, quem tiver medo do homem e trair a Cristo hoje, como eu preguei semana passada, pastores que já estão traindo a Bíblia, pastores que já estão traindo Jesus hoje, esses todos vão perder o arrebatamento. Haverá uma chance depois? Haverá uma outra chance depois. Mas vai ser tão difícil que a Bíblia chama de como que pelo fogo. Serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, alguém diante de uma situação dessa que vai acontecer na grande tribulação, vai ter que morrer de forma trágica e dramática para ter uma segunda chance de ser salvo na grande tribulação. Por que não ser salvo agora, que está tudo à nossa disposição? Nós somos livres para cantar, pregar, orar, celebrar, servir a Deus hoje. Por que não aproveitar isto hoje? Por que esperar o momento mais difícil? Por que esperar o momento da tragédia? Quem está me entendendo? Digam graças a Deus. Fala para o seu vizinho, agora sim o pastor vai entrar na mensagem. Humilhação e arrependimento precedem avivamento. Avivamento é uma palavra comum para nós. A gente fala em avivamento, ama avivamento, deseja avivamento, prega avivamento, sonha com avivamento. Mas o capítulo 9 nos dá uma rota muito, muito interessante. E eu quero te mostrar isso em 5 coisas. A primeira é, se nos voltarmos para a Bíblia, saberemos a verdade sobre nós. Escute bem, você sabe por que o mundo está tentando se livrar da Bíblia mais do que nunca?
Nós temos países que estão banindo a Bíblia. Alguns já baniram há muito tempo, como na Coreia do Norte, a Bíblia é considerada crime de morte. Se você for pego com uma Bíblia em casa, escondido em algum lugar, você é mandado para um campo de concentração e lá você fica até morrer. Tá? É proibido. Na China, a China está reescrevendo a Bíblia, porque a Bíblia não é proibida necessariamente na China, tem algumas igrejas na China, mas todas elas têm que ler na cartilha do governo. Então, o que o governo está fazendo? O governo comunista da China está reescrevendo a Bíblia, para que as igrejas possam usar normalmente sem nenhum problema. Então, eles vão reescrever, reeditar a Bíblia com aquilo que lhes interessam e alterando aquilo que não lhes interessam, porque a Bíblia é uma ameaça para quem não quer enxergar a realidade a respeito de si mesmo. Escute bem, a Bíblia é o único livro na história da raça humana que mostra a mim e a você quem nós realmente somos. Nós não somos esta belezura que a sociedade de hoje quer mostrar. Este culto antropocêntrico é o culto ao homem, culto à personalidade humana. Não pode falar, criticar ninguém, não pode denunciar nada, não pode condenar nada. Todo mundo tem que ser aplaudido, cada um pode ser o que quer. Se você quiser ser um cacto, você tem direito de ser um cacto. Você sabia que teve uma manifestação agora em Nova York, há poucos dias atrás, uma manifestação com centenas e centenas de pessoas reivindicando o direito de serem cachorros. Ah, uau! Dizer o que mais depois dessa? E outra coisa, como que isso começou? Isso começou com homem reivindicando o direito de ser mulher, mulher reivindicando o direito de ser homem e vice-versa. Agora a coisa saiu do controle. Porque Romanos 1 diz claramente que Deus entrega as pessoas às suas paixões infames. Se eu e você nos rebelarmos contra Deus, se eu e você nos rebelarmos contra o que está escrito nas Escrituras, Deus nos entrega as nossas paixões infames. E guess what? Elas não conhecem fronteiras. As nossas paixões infames desconhecem limites e fronteiras. Quanto mais dá, mais quer. Quanto mais tem, mais deseja. Seja o que for, seja dinheiro, seja o que for, poder, prazer. O capítulo 9 de Neemias vai na contramão disso, porque mostra o seguinte, uma geração que saiu de um período de destruição, de perda, de miséria, de cativeiro, 70 anos. Nós não temos uma pessoa aqui com 70 anos. Não, o irmão Ronaldo está longe ainda, o irmão Ronaldo ainda falta ainda 1 ano e meio, mais ou menos. Para você entender o que foi esse cativeiro de 70 anos. 70! Depois de 70 anos de cativeiro, então esse povo começa a resgatar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E aí o texto diz claramente que eles, no versículo 3 diz, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. Meu Deus. Pensa bem, 3 horas só lendo a Bíblia em público. 3 horas! Você não aguenta ficar aqui por um culto inteiro de 3 horas. Se eu falar, irmãos, a partir do domingo que vem, o culto vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora. 3 horas depois. Eu não sei quantos que eu terei aqui a partir do domingo que vem. Porque 3 horas é muito tempo. Não, 3 horas é demais, pastor. Não sei. Aqui eles ficaram em pé, do lado de fora, no sol, 3 horas só lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E o texto diz claramente que eles leram 1/4 parte do dia e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Então eles passaram 6 horas na presença de Deus ao ar livre e em público. 3 horas lendo a Bíblia, 3 horas confessando os seus pecados, porque eles entenderam. Ao ler a Bíblia, eles entenderam
não, que eles passaram, a geração passada passou 70 anos no cativeiro, servindo a outros deuses, servindo a reis pagãos, porque eles se afastaram de Deus. E é tão interessante que o texto vai mostrando depois que não foi abandono de Deus. Não é que o Senhor esqueceu deles. Diga comigo, o Senhor não rejeita os seus. Não é rejeição de Deus. O problema somos nós. E aí o diabo, sabendo disso, o que o diabo faz? O diabo se levanta primeiramente contra a Bíblia. O diabo tem ódio da Bíblia. O diabo não tem problema nenhum com qualquer outro livro escrito na face da terra. O problema dele é a Bíblia, porque a Bíblia tem o poder de nos revelar quem nós de fato somos. E quem nós somos de fato, pastor Jefferson? Nós somos, como Paulo diz, nós somos maus, em nós não há bem algum. Paulo diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E quando nós descobrimos quem nós realmente somos, nós então entendemos que nós realmente precisamos de Jesus. Escute bem, Jesus não é uma religião, não é a troca de uma religião. Ah, então é essa religião ou aquela religião. Não, claro, tem religiões que não pregam Jesus. Tem religiões que não estão centradas em Jesus. Isso é um problema. Mas o foco aqui não é a religião A, B ou C. O foco é a pessoa de Jesus. Porque quando nós entendemos por que nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus porque, segundo Paulo, em nós não há bem algum. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu isso e aquilo, eu acordo de manhã, pastor, eu faço minha higiene, você precisa ver, eu vou trabalhar, eu não defraudo ninguém, pastor, eu sou muito legal, eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia diz, em nós não há bem algum. Você pega aí uma criancinha de peito aí, nasceu, já começa a falar as primeiras palavrinhas, ela já está dominada pelo egoísmo humano, pelo produto da queda de Adão. Já, se a criança toma um brinquedo da outra, não quer compartilhar, não quer isso, não quer aquilo. Nós já nascemos assim. Nascemos assim. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de salvação. Quem é o Salvador? Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diga comigo, se nos voltarmos para a Bíblia, saberemos a verdade sobre nós. Mas tem uma segunda verdade que é importante. Também está no versículo 1. O arrependimento atrai Deus. Atrai Deus. Já viu aqueles magnéticos? Se você virar um lado, ele repulsa. Se você virar o lado certo, um chama o outro. Arrependimento é esse lado do magnético que atrai um ao outro. Arrependimento atrai a Deus. Se você quiser Deus por perto, você precisa desenvolver o hábito de se arrepender. E esse hábito tem que ser diário. Isso não pode ser sazonal. Isso não pode ser de vez em quando. Ah, lembrei agora. Como alguns fazem, né? Ao final do dia, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. E já o amém já sai abafado, porque a coberta já está na cabeça. Final do dia. Não. Você fez algo que instantaneamente você percebeu que entristeceu o Espírito Santo, conserta ali on spot. Conserta ali. Tudo aquilo que você percebe que entristece o Espírito Santo, conserte imediatamente. Porque ele não está exigindo de você perfeição. Ele não está exigindo que você acerte todas. Ele não está exigindo de você a mesma retidão que ele alcançou aqui enquanto homem. Não, ele está exigindo de você arrependimento. Arrependimento basta para Deus. Não precisa de perfeição, precisa de arrependimento. Então o arrependimento atrai a Deus. No versículo 1 diz assim, e no dia 24 deste mês, então a coisa vem lá de trás. A festa das trombetas, logo depois o Yom Kippur, 10 dias depois, no dia 1, começa a festa das trombetas.
10 dias depois veio o Yom Kippur, que é a festa da expiação. Escute bem, o Yom Kippur é o dia anual em que a nação de Israel se apresenta diante de Deus para ter os seus pecados perdoados. A nação como um todo. Isso no dia 10. Agora nós estamos no dia 24. Eles já tinham passado por um ritual de arrependimento 14 dias antes. Agora eles estão diante de Deus, porque olha como que Deus é inteligente, como que Deus sabe o que faz. Nós estamos falando de um povo de dura serviço. Nós estamos falando de um povo que perdeu o favor de Deus, não o amor, mas perdeu o favor de Deus por causa de soberba. Você vai ver aqui verso 16, porém eles, nossos pais, se comportaram soberbamente e endureceram a sua cerviz. Você sabe por que eles estão falando isso aqui nesta oração? Porque o livro de Jeremias reporta isto. Jeremias profetizou 40 anos. 40. Eu tenho 40 anos de ministério, 43 anos de ministério. É como se eu tivesse começado lá atrás, só profetizando. Só profetizando. Sabe qual era a profecia de Jeremias? Em 40 anos. A mesma profecia em 40 anos. Dá para enjoar, não dá não? 40 anos depois você está ouvindo o cara falando a mesma coisa. Qual era? Arrependei-vos, vocês estão se desviando do princípio, vocês estão abandonando os mandamentos do Senhor, voltem para o Senhor, se arrependam. Aí paulada nele, burdoada, e trancava ele num calabouço, jogava ele numa cisterna. Aí ele vinha perante o rei e dizia: ei, assim diz o Senhor está dizendo, parem de defraudar o pobre, parem de roubar das viúvas, porque era uma maracutaia em Jerusalém muito grande. O indivíduo sem ter o que comer e corria lá para pedir ajuda, socorro. O que o indivíduo fazia? Ao invés de dar ajuda e o socorro, que é o que a Bíblia manda, é o tzedakah, lembra do tzedakah? É o que a Bíblia manda fazer, socorrer o necessitado. O que ele fazia? perfeitamente. O que você tem? Eu tenho um sítiozinho em tal lugar. Então é o seguinte, eu te ajudo, você me dá o seu sítio. E nessa brincadeira, os ricos foram ficando mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Aí vinha Jeremias e falava: parem de fazer essas coisas. Vocês estão irritando a Deus. Paulada nele, calabouço, cisterna e aquela coisa. Por fim, Jeremias mudou o discurso. Do capítulo 19 de Jeremias para frente, ele muda o discurso. Até o capítulo 18, vai na casa do oleiro, aí vai na casa do oleiro. Aí, tá vendo? Diz isso para a casa de Israel: porventura não posso eu fazer isso, diz o Senhor. Eu sou o oleiro, vocês são barro, eu não posso fazer de vocês o que eu quiser. Ok, do capítulo 19 para frente, muda o discurso completamente. Assim diz o Senhor: está vindo aí uma nação de língua estranha, um rei com rosto, em inglês diz fierce countenance, eu esqueci como é que em português isso, com rosto, não é desfigurado, rude, está vindo aí um rei, aí ele diz assim: não resistam a ele, se entreguem a ele, porque eu vou entregar esta cidade nas mãos dele. Aí é que piorou, paulada nele, pá daqui, pá dali, e aquela coisa e tal. Não deu outra, o que aconteceu? A cidade caiu, Nabucodonosor veio, invadiu a cidade, destruiu o templo, levou todo mundo cativo para a Babilônia, só deixou os velhos e os doentes na cidade. E isso custou 70 anos. 70 anos. Você tem quantos anos, o irmão Ronaldo? 65? 68. Se o irmão Ronaldo tivesse nascido no dia que começou o cativeiro, ainda faltariam 2 anos para ele sair de lá. Provavelmente. Então tá tranquilo. Você está entendendo a dimensão do que são 70 anos de cativeiro? 70 anos. E esses 70 anos aconteceram porque as pessoas se recusavam a se arrepender.
Você sabe qual era a única coisa que Deus queria do povo de Israel quando Jeremias profetizava? A única coisa, irmã Maria, era arrependimento. A única coisa. O que Deus queria é o que eles estão fazendo 70 anos depois. 70 anos depois. Eles estão, diz, e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. Aí eu pergunto para você, você prefere esperar todas as consequências da desobediência ou você prefere se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, santidade e poder, confessar as suas falhas e pecados, para que Ele não tenha que colocar você 70 anos em cativeiro? E 70 aqui é força de expressão, mas que seja, já pensou você sofrer 5 anos sem necessidade, 10 anos sem necessidade? Você já parou para pensar nisso? Pagar um preço que seja, por quê? Porque o meu coração está endurecido contra Deus e eu não quero me render a Ele. Humilhação e arrependimento precedem avivamento. Há uma promessa de avivamento nesta nação, promessa poderosa, e Deus já começou a se mover. Tem vários lugares nesse país que Deus está se movendo de uma forma extraordinária. Nós tivemos agora recentemente o fenômeno de Asbury, no Kentucky. Um mês de um avivamento assim rápido e devastador, que passou por uma cidadezinha de 6 mil habitantes. Deus tem promessas, mas qual é o caminho para que eu, a minha casa, esta igreja, esta cidade, esta nação experimente um grande avivamento? Não existe outro caminho. O caminho é a humilhação e arrependimento. Nós temos que ter a capacidade de nos voltarmos para Deus e olhar para o Senhor e falar, Senhor, me perdoa, onde é que estão as minhas falhas? Quais são as minhas falhas? Quais são os erros que eu não consigo, que eu estou sempre repetindo? Os pecadinhos de estimação que a gente não consegue abandonar de jeito nenhum, vira e mexe, a gente volta lá no coxinho para comer mais um pedacinho. Senhor, me ajuda, Senhor, perdoa os meus pecados, remove de mim esse opróbrio. E quando eu digo isto para Deus, eu aciono algo em Deus. Algo é acionado em Deus. Arrependimento atrai a Deus. Você começa a perceber uma mudança de atmosfera, uma mudança no ambiente. Terceiro lugar, arrependimento gera um genuíno espírito de adoração. Por que às vezes, principalmente nos eventos no Brasil, está aí o Betinho, que participou de eventos nossos lá no Brasil, também com o pastor apóstolo William, que é a mesma linha. Acontece algo interessante. No final sempre termina com Deus curando, fazendo e acontecendo, mas no começo sempre começa meio travadinho, meio travado, aquilo não rompe, o que está acontecendo? Não rompe. Mas o caminho é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Não adianta cobrar adoração de uma pessoa ou de um povo se ela antes não tivesse arrependido da sua natureza, das suas falhas, das suas manias, das suas coisas. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de certas coisas para ter um avivamento genuíno, longo e duradouro no nosso meio? Será que nós estamos dispostos? Então, arrependimento gera um espírito de adoração. Versículo 3 diz, e levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia. E na outra 4/4 fizeram confissão, ponto e vírgula, e adoraram o Senhor seu Deus. Quando eu chego na igreja, entendam isso, eu chego na casa de Deus, a adoração não é só na igreja, eu estou usando isso aqui como exemplo. Eu chego na casa de Deus, ok, isso é um culto semanal. Nós temos um culto semanal, fora as células, um culto semanal. E eu chego na casa de Deus, nesse culto semanal, é a minha chance da semana de oferecer a Ele coletivamente uma adoração, um louvor, que provoque uma reação de Deus a meu favor, a favor da igreja.
Não adianta eu chegar e entrar por aquela porta bonita com a roupa de domingo, todo mundo aqui de roupa de domingo. Quando eu boto esse paletó aqui é porque a coisa tá boa, tá bonita. É porque eu tenho expectativas. E eu fechei o paletó porque eu fui tomar café, pingou café. Olha lá. Então, fazer de conta que vocês não sabem, eu mantenho ele fechado. O que adianta eu sair de casa com a melhor roupa que eu tenho? Eu vou para a igreja hoje. Aí chega aqui, eu ignoro que há uma diferença de natureza entre a natureza absolutamente santa de Deus e a minha natureza que está num processo, e esse processo só vai acabar ou quando eu morrer ou quando a igreja for arrebatada. Esse processo é permanente. Nunca vai chegar o momento em que eu ou você vamos dizer, ufa, agora sim, agora cheguei no ponto que agora eu estou perfeito, agora eu não erro mais, agora... Não existe essa fase. Não existe essa fase. O que você pode fazer é o que Paulo fez. Ele chegou ao final da carreira, do seu ministério, e ele disse, ok, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas ele não disse, agora eu estou perfeito, não erro mais. Escute bem o que eu vou dizer para você. Não há nada que você confesse para Deus que choque a Deus. Não tem como. Você chegar para Deus e falar, Senhor, essa semana, Senhor, eu fiz isso. Aí Deus, meu eu mesmo. Não. Você nunca vai conseguir chocar a Deus. Porque Deus sabe tudo a seu respeito. Tudo. Deus sabe de coisa a seu respeito que você não sabe. Ele sabe. É por esta razão que Ele não põe sobre os meus ombros e sobre os seus ombros uma expectativa impossível. Ele não põe uma expectativa impossível. O que Ele está requerendo de nós é aquele comportamento do filho submisso, humilde, que diz sim para o pai, que respeita o pai, que ama o pai, que no caso dele adora o pai em espírito e em verdade. Dois tipos de pessoas que a Bíblia diz que Deus procura na terra. Primeiro, os fiéis. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E lembra da diferença entre fidelidade e lealdade? Lembram disso? Não diz os leais, diz os fiéis, porque fiel é uma postura de caráter, é um comportamento permanente, em que eu vou estar sempre de volta naquela fonte, porque eu sei que se eu me afastar daquela fonte, eu estou corrompido e não tem salvação para mim. Não tem. Eu não posso me afastar dessa fonte. Adão lançou na raça humana um ponto de trevas, e essas trevas elas vão se ampliando se eu me afastar da luz. Eu tenho que estar o tempo todo na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas isso acontece se andarmos aonde? Na luz. Na luz. Aqui nos Estados Unidos, ninguém é dono de ninguém. No sentido de que ninguém está vigiando ninguém aqui nos Estados Unidos. Ninguém tem tempo para vigiar ninguém. Ninguém vai ficar correndo atrás de você para saber por onde que você anda, o que você está indo fazer, e com quem que você anda conversando, o que você anda escrevendo no seu telefone, que tipo de página você está vendo no telefone, no computador. Ninguém vai correr atrás de você para ver nada disso. Ninguém tem tempo para isso. Mas guess what? O Espírito Santo está contigo 24/7. 24 horas por dia o Espírito Santo está contigo do seu lado. Tudo que você clica no seu telefone ele vê. Tudo que você digita, com quem você conversa ele sabe. Tudo que você anda vendo, falando, ouvindo, pactos feitos, alianças
lícitas e ilícitas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo e ele vê tudo. Tem alguém me acompanhando aqui? Quantos querem que eu saia desse livro de Neemias rápido? Pastor, sai desse livro, pelo amor de Deus. Porque o livro de Neemias está nos desafiando. Será que vocês, esse é o livro falando, será que vocês têm coragem de enxergar a verdade a respeito de vocês mesmos e mudar? E dizer para Deus, eu não quero viver uma outra vida que não seja uma vida integral na tua presença. Conhecer a tua vontade, o teu propósito, te servir de fato. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Cheio do Espírito de Deus. Tem mais alguém aqui que queira ser cheio do Espírito de Deus? E aí diz, fizeram confissão dos pecados, ponto e vírgula, e adoraram o Senhor. Adoração ao Senhor. Quando eu coloco em oração diante de Deus, estou em oração diante de Deus, a primeira coisa que eu faço procuro aqui na minha mente, dou aquela varredura. Qualquer coisa que eu acho que eu falei, que eu fiz, que eu olhei, que seja lá o que for, eu trago diante de Deus. Senhor, isso aqui me ajuda, me perdoa, me limpa, me purifica. Porque quando eu for adorá-lo, eu sei que ele vai receber aquela adoração. E você sabe que a adoração é o canal de comunhão, é através do espírito de adoração. O espírito de adoração é que mantém esse canal de comunhão aberto. Quarto lugar, a soberba precede o desastre. Isso em qualquer lugar. Olha o que diz o texto, começa no versículo 10, falando de Faraó do Egito. Verso 9, e viste a aflição dos nossos pais do Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque agiram soberbamente. Soberbamente. O chefão do Hamas, soberbo, todo, não sei o quê, papapá, isso e aquilo, fomos lá, matamos. Matar criancinha de cola é muito fácil. Matar família sentada à mesa para tomar café da manhã é muito fácil. Aí quando o exército de Israel se reúne, se arma até os dentes, avião, tanque de guerra, e todo tipo de arma que você puder imaginar, e vem e fecha a fronteira, e começa a entrar para dentro, o camarada vai, não sei o que, socorro, ONU, não sei o que. Correu lá, soltou uns reféns, dizendo, não, estou soltando aqui uns reféns para mostrar que boa vontade para Israel parar os ataques e a gente sentar à mesa para negociação. Aí o Netanyahu disse assim, a guerra só acaba quando não houver um membro do Hamas vivo. Aí mandou mensagem no telefone de todo mundo na faixa de Gaza, espalhou folheto, avião passou por cima, jogou folheto, dizendo, saiam todos do norte, desçam para o sul, porque nós vamos invadir o norte, onde está a base, a sede do Hamas. E estão entrando. E pá daqui, pá dali, eles correm e fogem desesperados, já pediram ajuda ao Irã, já pediram ajuda à Síria, ao Hezbollah no Líbano, pediram socorro à ONU. Cadê a soberba agora? E a soberba agora? É a história de Faraó. Não, aqui quem manda sou eu. São meus escravos, daqui não saem. Não abro mão. Olha, aí vem Moisés. Olha, o Senhor está dizendo, deixa ir o meu povo. Que Senhor, que nada, eu nem sei quem é esse Senhor. Ok, começa as pragas. Uma praga em cima da outra, e vai, daqui a pouco o território do Egito está em frangalhos, igual está a faixa de Gaza agora lá. Em frangalhos. Mas o cara soberbo ainda. Ok, aí daqui a pouco começa a morrer os filhos, os primogênitos de todas as famílias, incluindo o herdeiro do trono. Aí o cara desaba, se arrebenta, porque não importa o quão poderoso o homem acha que é, não interessa. Quando a mão do Altíssimo decide descer e pesar e cobrar, não existe ninguém macho o bastante para enfrentar a Deus. Será que nós entendemos isso? Por isso a humilhação e o arrependimento
É o caminho, esse é o caminho. Não adianta eu querer peitar a Deus. Ah, porque não sei o quê, porque papai não sei o que lá, porque mamãe, porque ciclano, beltrano. Por favor, não tente peitar a Deus. Se humilha diante da sua potente mão. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus para que a seu tempo te exalte. Diz a palavra de Deus mais uma vez. Aí o texto diz, eles foram soberbos, e trataram assim, tal. Aí diz assim, mas o mar fendeu, o Senhor fendeu o mar perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. Só que ele está falando da soberba dos egípcios, agora escute bem. Versículo 15, pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuir a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Muito bem. Verso 16. Porém, eles, agora não são mais os egípcios, agora são os filhos de Israel. Porém, eles, nossos pais, se comportaram soberbamente. Sabe, o camarada chega aqui naquela luta, faz pacto com Deus na fronteira, promete coisas, é ou não é? Se o Senhor me colocar lá naquela terra, Senhor, eu vou evangelizar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou ser fiel ao Senhor, e papapá, é ou não é? Doido para escapar da mão do Ramírez, é ou não é? Se o Senhor fizer e acontecer, meu Deus e tal, e chora, faz pacto com Deus, faz promessa. Ok, aí Deus misericordioso como é, Deus provê um escape, papapá, ok, daqui a pouco a pessoa está aí dentro. Aí está aí dentro, aí vai trabalhar, aí começa a ganhar um dinheirinho, daqui a pouco já está morando bem, já está com um carrinho carrinho bom. Não é? Daí a pouco já não quer mais trabalhar para o outro, já abre o negocinho dele, e vai daqui, vai dali, daqui a pouco começa a ver, começa a acumular as verdinhas. Aí, qual é um carrinho ruim aí? De um Chrysler velhinho, agora já está dirigindo BMW, agora BMW. É ou não é? Carrão bonitinho e tal. Aí começa. Na minha vida, quem manda sou eu. Ninguém paga as minhas contas. Quem manda na minha vida sou eu. Aí começa o nariz, começa a apontar para cima, né? Deus fez o nosso nariz para apontar horizontal, não é à toa. Mas quando começa o nariz a apontar para riba, e a pessoa começa a esquecer de onde Deus o tirou. O meu pastor, que hoje é falecido, ele sempre dizia uma coisa. Ele dizia, não importa onde Deus te levar ou te colocar, ou quanta honra Deus vier a te dar, nunca se esqueça da mala. Ele falava de uma tal de uma mala, ele falava, nunca esqueça da mala. Eu falei, mas que mala? Eu não entendia no começo, depois eu fui entender. Não, a mala é o seguinte, quando você chegou aqui com uma mala, aquela mala velha que é feita de... Lembra aquelas malas do Brasil que era feita de um... É um papelão, né? Um negócio parecendo um papelão, né? Guarda aquela mala. Guarda com aquelas roupas sujas, velhas que você passou na fronteira. Que isso, pastor? Eu vim com visto. Guarda a mala, meu filho, porque um dia você vai querer se esquecer dessa mala. Um dia você vai se esquecer que Deus te socorreu, que a mão de Deus te tirou do buraco. Eu tenho a tendência de esquecer, não estou falando você. Nós, os seres humanos, somos assim. Nós temos a tendência de esquecer essas coisas. Como é fácil esquecer essas coisas. Que a boa mão do Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu, e é a mão dele que está nos abençoando. Tem alguém aqui nesta tarde, Senhor? E olha só, porém, nossos pais
agiram soberbamente, endureceram a sua cerviz. Você sabe o que é cerviz dura, né? Cerviz dura. Vem cá, o Emerson. Baixa aqui a cabeça, a cabeça. Isso aqui é a cerviz. Levanta agora, endurece ela. Não, fica normal. Quando Deus quer dobrar você e a cerviz não dobra. O que você acha que Deus faz quando Ele está tentando te dobrar e a cerviz não vai? Hã? Sabe o que Ele vai fazer? Pum! Ele vai quebrar a sua cerviz. Ele quebra a sua cerviz. Então o que o texto está dizendo é isso. Não espere que eu quebre a sua cerviz. Dobre-a você mesmo. Obrigado, querido. Dobre. Dobre-a você mesmo. Endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te. Verso 17. E não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste. De novo. E endureceram a sua cerviz. De novo, hein? Verso 17. E na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, olha isso. Ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Que é exatamente o ponto de número 5. Enquanto que a soberba precede o desastre, Deus jamais desistirá de nós. Olha que maravilha, Cida! Deus jamais desistirá de nós. Sabe o que é aquele ladrãozinho pregado na cruz, rapaz, já condenado à morte, ia estar morto daqui a 1 hora. O ladrão, ex-ladrão. Jesus não desistiu do cara na última hora. Quando ele vira para Jesus, 2 ladrões, um continuou soberbo, um continuou com a cerviz dura. Está chorando e arrependido até agora no inferno. O outro virou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. Você acha que um Jesus capaz de salvar um ladrão que ele nunca tinha visto na vida, encontrou com um cara ali, pregado do lado dele, nunca tinha visto aquele ladrão na vida, roubou até pouco antes de ir para a cruz, Jesus salvou o cara. Você acha que ele vai desistir de você? Você acha que ele vai desistir de você fácil? Você acha que ele vai abrir mão de você? Você acha que ele cansou de você? Isso é uma mentira do diabo, quando o diabo vem com aquela, não, você já fez aquilo, sua vida foi assim, foi assada. Ah, não, esquece Deus. Mentira de Satanás. Deus não vai desistir de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua casa, da sua família. Deus não abre mão da sua alma. Deus quer você. Deus nos quer. E outra coisa, Deus nos plantou. Fechar aqui para você ficar animado, para você pensar que eu estou terminando. Você já se perguntou por que Deus te colocou nesse país? Agora não importa como você entrou. Você entrou o quê? De paraquedas? Você veio de sei o quê? Você veio na nave da NASA? Você veio como? Não importa agora. Agora não importa. Eu garanto para você, se Deus não te quisesse aqui, você não teria entrado aqui. Isso eu te garanto. Então a pergunta próxima é, você tem noção do porquê que Deus te permitiu entrar aqui? Por que Deus te colocou nesta nação, uma nação bela, poderosa, rica? Tem recursos aí fora para todos que quiserem trabalhar honestamente, produzir. Oportunidade para todos prosperarem. Qual é o segredo aqui nesta nação?
O segredo aqui é uma palavra que começa com tra e termina com balho. Qual é? Trabalhar, meu filho. Você vai trabalhar, você vai prosperar. Eu declaro sobre a sua vida, você vai prosperar. E Deus tem mais para você do que você já alcançou. Talvez você fale, pastor, eu cheguei não sei quando, já tô bem, pastor, e tal. Deus tem mais ainda para você. A pergunta é, por quê? Qual é o plano que Deus tem com isso? O que Deus espera de você? Será que Deus nos trouxe para cá apenas para passar por esse país? Trabalhar aqui não sei quantos anos, comprar a fazendinha lá do fulano de tal, lá no grotão, não sei de onde, e aí voltar para o Brasil se achando vencedor, porque você veio e trabalhou tantos anos nos Estados Unidos, comprou o sítio do seu primo. É por isso que Deus nos trouxe para cá? Sendo nós servos de Deus, sim ou não? Não. Então por que será que Deus nos trouxe para cá? Por que será? Eu preciso me abrir para esta possibilidade. Você sabia que esta nação semeou avivamento no Brasil por anos, por décadas? Missionários americanos saíram daqui, deram suas vidas, foram parar no Brasil. Você sabia que uma das primeiras igrejas que eu frequentei culto na minha infância era uma igreja da Visão Mundial, que o pregador era um americano que falava um português arrastado? Você vê o Steve, não, o Steve do Brasil, quer dizer, o Steve do Brasil, que veio do Brasil? Fala nisso, a família dele está chegando essa semana agora. Fala muito, os errinhos que ele comete em português não é nada, ele fala muito bem português. Os pastores da Visão Mundial que ia para o Brasil na época, sabia menos português do que você sabe de inglês. E eles chegavam lá e pregavam Jesus, e eu orava por cura e tal. Foi uma das primeiras igrejas que eu frequentei, era uma tenda, na verdade. Era uma igreja de lona. Nós estamos aqui como uma espécie de payback. Nós estamos aqui porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. E esta nação investiu dinheiro na salvação de almas do Brasil. E Deus está trazendo a nossa geração aqui de volta, porque Ele quer que nós façamos algo também por esta geração, aqui nos Estados Unidos. E a melhor forma de nós fazermos algo por esta geração é permitirmos que Deus nos use e nos levante para trazer um grande mover do Espírito aqui nesta região. Você não precisa atrair ninguém para Deus. A Bíblia, Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado da terra, for erguido da terra, Ele atrairá os povos a si. Jesus não disse, saiam por aí e atraiam as pessoas a mim. Não, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas ele diz, quando o Filho do Homem for levantado da terra, Ele vai atrair os povos a si. Ele. E agora eu quero que você imagine, fique de pé, pode ficar de pé. Eu quero que você olhe para esse levantar da terra como uma exaltação. Escute bem. Quando o Filho do Homem for exaltado da terra, então ele vai atrair os povos a si. Você quer ver esse salãozinho aqui, não caber de gente, ficar gente empoleirada em tudo que é canto, cadeira, gente encostada pelo canto, sentado pelo chão, empinhado ali naquela mesa de som? Você quer ver isso acontecer? Basta o Filho do Homem ser exaltado aqui neste lugar. A hora que esta igreja encontrar o Filho do Homem, a hora que esta igreja encontrar esta frequência de adoração que eu venho falando insistentemente, Ele, não nós, Ele vai atrair os povos a si. Ele vai atrair as pessoas a si. E eu não posso pregar esta mensagem sem dar a todos nós uma oportunidade muito importante. Versículo 1, e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, todos juntos aqui, com jejum
pano de saco e traziam terra sobre si. Tudo isso para nós hoje passa a ser simbólico. Eu não vou mandar ninguém jogar terra na sua cabeça aí. É simbólico. Mas eu posso fazer tudo isso aqui dentro. E eu vou dar a você 5 minutos. Os próximos 5 minutos serão os minutos mais preciosos deste culto, desde o momento que ele começou até agora. Porque esses são os minutos em que você vai ter a oportunidade de mover o coração de Deus. Você vai mover o coração de Deus a seu favor. Vai ser um momento suave, ninguém vai te induzir a nada. Você sabe o que é arrependimento, você sabe o que é confissão, você sabe o que é pano de saco e cinza, no sentido de humilhação. E é o que a New Time Church, os seus visitantes, vai fazer aqui nesta tarde já, 12:19. Nós vamos ter um momento de arrependimento, de quebrantamento, de rendição ao Senhor. Se necessário for, de choro, de gemido, de ranger de dentes, não importa. Mas desde que o seu coração faça isso de forma honesta, sincera, verdadeira, e atraia o favor de Deus até você. Será que você consegue entender o que o favor de Deus pode fazer na sua vida? O que o favor de Deus pode produzir na sua vida? Se ele olhar para o seu coração e dizer: gostei deste coração, eu vou te abençoar porque eu gostei do seu coração.